Mais um pro clube faz o L. Meirelles deseja sorte a investidores e diz que Lula dilmou. Eu acho engraçado que esses caras, eu acho engraçado que esses sujeitos aí do mercado internacional, né, desses investidores, eles acreditaram mesmo que o Lula ia ser o Lula de 2002, né, que ele tentou ali fazer meio que ser mais moderado, né? Só que o Lula de 2000 e esse Lula de 2022, ele sequer havia apresentado para o público quem iria ser, né, o seu ministro da Fazenda, né, ministro da Economia, né? Não sei por que ainda chamam, né, de ministro da Fazenda, né? Não faz o menor sentido. E, inclusive, eu havia argumentado com uma pessoa que tinha uma crença de que o Lula iria botar o Meirelles no seu governo. Eu falei simplesmente para ele: olha, eu acho que o Meirelles não vai ser ministro da Economia porque se o Lula realmente quisesse indicá-lo, ele teria feito isso na campanha, porque ele ganharia votos com isso, né? Mais do que ele teve. Inclusive, seria um dos motivos porque ele certamente iria ganhar muitos mais, talvez até mais votos do que o Bolsonaro, né? Porque a turma dos Faria Limers, né? Iria realmente votar nele em maior número, né? Mas ele escondeu, ele não mostrou plano de governo nenhum, escondeu os ministros, escondeu toda a equipe econômica que ele iria colocar e acabou que acordamos com o Haddad. Em um evento fechado para clientes do BTG Pactual, o ex-presidente do Banco Central, nos dois mandatos de Lula, se disse pessimista sobre a economia. Henrique Meirelles afirmou em evento promovido pelo BTG Pactual para clientes do banco que o presidente eleito estava sem falar sobre economia para não desagradar. Hoje começou a falar. Aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma, disse. Meirelles, que chegou a ser cotado para ocupar a Fazenda no novo ministério, criticou as falas de Lula nesta manhã a parlamentares e apoiadores. Estou pessimista, não tenha dúvida, afirmou. Só posso dizer uma coisa a todos vocês: boa sorte. O dia foi de estresse nos mercados com a repercussão das falas do petista e a confirmação do ex-ministro da Fazenda de Lula de Lula e Dilma, Guido Mantega, na equipe do gabinete de transição do governo. Então vai ter mesmo Guido Mantega. Caraca, gente. Ai, saudades do Paulo Guedes, ele nem saiu ainda. Bom, essa aqui é só uma notícia, eu vou comentar um pouco, né, sobre ela, porque na verdade isso aí já ficou já tinha ficado muito claro quando o Boulos, acho que foi no programa Roda Viva, ele falou que não ia ter diálogo, que o Alckmin realmente estava lá, que não ia afetar no governo, né? Perguntaram para ele se o Lula ia fazer um governo mais moderado. E o Boulos, do jeitão dele, né, truculento, né, o Boulos ele é de extrema esquerda, né, ele é bem truculento, sempre foi bastante truculento, inclusive ele não consegue argumentar sem xingar ninguém, ele não consegue argumentar sem ficar, sem xingar ninguém de fascista, né, então o argumento do Boulos é chamar todo mundo de fascista, né, com quem ele discorda, né? Sempre é uma artimanha. Mas o Boulos, que é da extrema esquerda, ele é um cara bastante perigoso, porque ele é um Lula que pode chegar nas pessoas mais carentes, tendo apoio de parte da classe média ali, daquela classe média que se sente culpado porque se sente que está explorando as pessoas. Eu chamo de classe média, classe média que se sente que está escravizando alguém, sendo que na verdade classe média é o que sustenta a sociedade, é o pilar
de sustentação da sociedade moderna, né? Inclusive sustenta os Estados Unidos, quem sustenta a Europa é a classe média, são os que mais pagam impostos e são os que menos recebem o imposto pago, né? Literalmente é um pilar da sociedade moderna, né? E sem a classe média a gente não tem progresso, né? A gente fica, não vai ter ninguém para fazer, para contribuir, né? Entre aspas, para ser roubado e como não vai ter ninguém para ser roubado, não vai ter benefício para os mais pobres. Aí os ricos vão, enfim, vão ficar lá em cima. Né? A realidade é que rico não paga imposto porque é muito simples, gente. Ele pega um avião e sai do país e vai para um paraíso fiscal. Eu acho isso errado? Não, porque paraísos fiscais são belos e morais. Né? O paraíso fiscal existe justamente para isso. Né? Porque o que mais tem são infernos fiscais. Quem diz isso é o Javier Milei, o atual candidato a presidente da República da Argentina. O pessoal sempre fala, mas os paraísos fiscais, mas os paraísos fiscais. Só existe paraíso fiscal porque existem os infernos fiscais. O Brasil é um inferno fiscal, a Argentina provavelmente é um inferno fiscal. E engraçado, essa gente sempre usa o argumento da Suécia, mas a Suécia está mudando a política. A Suécia está indo mais ainda para o caminho da extrema-direita, né? A gente sabe que o problema da imigração na Suécia está começando a fazer com que a juventude, que geralmente é mais liberal, se torne mais conservadora. Porque é lógico, eles estão vendo que está aumentando o crime, que isso está retirando os empregos deles, que isso está reduzindo o padrão de vida da Suécia, e isso afeta, sim, os eleitores. É por isso que o país está indo cada vez mais à direita. A gente tem o exemplo da Itália, né? A Itália também foi para um lado mais extremo, inclusive, né? A França já está começando a arrumar briga. A França já está começando a arrumar briga com a Itália, né? Mas o ponto meu principal nesse vídeo é justamente sobre a mentira que os caras acreditaram. O Boulos, em off, ele já vem falando, o Lula não vai ser moderado. Todo mundo em volta do Lula falando, o Lula não vai ser moderado. E mesmo assim os caras acreditaram que o Lula ia ser moderado, estão falando que, mas em 2002 até 2010 o Brasil cresceu não sei quanto. É uma outra época, era uma outra época, era uma outra fase. O Lula precisava se provar. O Lula precisava mostrar que ele poderia fazer alguma coisa. Né? O Lula ele sempre atuou como oposição fervente, né? Como uma oposição fervorosa, como uma oposição cega. Né? Criticou o Plano Real, criticou o FHC em tudo que o FHC fazia. Ele era opositor, ele era um opositor de tudo. Em 2002 ele adotou um discurso mais moderado para ganhar apoio, olha só, justamente das pessoas que jamais votariam nele hoje em dia. Né? O grande problema, enfim, é que ele conseguiu fazer a lavagem cerebral do povo do Nordeste, que em 2002 não tinha votado tanto nele assim, perto do que vota hoje. Para vocês terem uma ideia como a lavagem cerebral lá funcionou. Vou comentar sobre outros aspectos desse vídeo, né, no próximo vídeo, perdão, sobre a respeito aí da questão da França, a questão de boicote que está acontecendo. Enfim, por esse vídeo é isso. Um abraço, curtem meu vídeo, inscrevam-se no meu canal e até logo. E comentem aqui embaixo e compartilhem.